31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi o evento que foi desenvolvido pelo Frei Martinho Lutero. Depois de sua viagem a Roma, ele retorna e, estudando a palavra de Deus, exatamente nesse texto que vamos meditar nesta manhã, Romanos capítulo 5, ele volta à sua paróquia em Wittenberg, na Alemanha, e escreve as 95 teses da Reforma Protestante. Vamos ler a palavra do Senhor e perceber como Deus tocou o coração daquele homem dele. Romanos capítulo 1, do verso de 1 a 9. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Amém, irmãos? Conta-se uma história, é uma história, não uma história, uma história de que morreu um pastor, chegando no céu, diz que Lutero chegou próximo dele e perguntou: qual foi o resultado da reforma? Como que a igreja está? E aquele pastor olhou para Lutero e falou assim: não entenderam nada. Como assim? Eles ainda continuam vendendo o pedaço do céu? Sim, continuam vendendo o pedaço do céu. Continuam vendendo bênçãos. Como assim? Eles ainda têm superstições em objetos, em coisas? Sim, eles ainda têm superstições. Agora em anel, em rosas. Mas eles não entenderam que eles foram salvos e têm total liberdade na palavra de Deus? Não, não, Lutero. As igrejas que mais crescem não são as igrejas que pregam a liberdade, são as igrejas que escravizam as pessoas cada vez mais por meio do dinheiro e por meio da criação de ilusões, como foi criado naquele período na Igreja Católica. Mas como assim? Eles não entenderam que eles são livres em Cristo Jesus? E aquele pastor virou e falou assim: não, eles continuam idolatrando homens. Eles não adoram exclusivamente a Jesus Cristo. Ao contrário, eles continuam idolatrando homens. Eles pedem para que as pessoas orem por elas, para que assim elas possam ser abençoadas. Mas eles não acreditam na suficiência da palavra de Deus? Não, eles criam para si filosofias, novas ideias. Na grande verdade, Lutero, nunca se teve tanta Bíblia, mas nunca se foi tão pouco lido as Bíblias que as pessoas têm. Essa história ilustra claramente que a igreja precisa continuar a sua reforma. A reforma nada mais foi do que o resgate do ensino dos apóstolos.
ser justificado pela fé. Que coisa mais sublime! Não é pela religião, é pela fé em Cristo Jesus. Mas hoje não. Hoje o que criam? Tantas e tantas coisas que estão criando para prender, para segurar as pessoas. Tem igrejas que acham que as pessoas não são nem preparadas para se conhecer e namorarem. Não, eles têm que fazer parte de uma tal de uma corte. As pessoas não são livres para orarem, como nós acabamos de ensinar aqui nossas crianças. Ore e leia a Bíblia. Não, as igrejas hoje acham que são mais importantes a leitura de livros que os pastores escrevem. Queridos irmãos, grande engodo. Vivemos um período em que parece que se jogou fora completamente a palavra de Deus. Aliás, recentemente, um líder falou que a Bíblia precisa ser atualizada, porque ela ainda continua contendo que pecado é um erro e que, portanto, ela precisa ser atualizada, o pecado. Não pode mais conter na palavra de Deus a palavra pecado. Arrependimento, então, se você observar determinadas igrejas, não tem mais chamada ao arrependimento. Não tem mais a chamada de você se confessar dos seus pecados em Cristo Jesus. Não. Aliás, hoje a rede de manipulação é tão grande, as invencionices são tão bizarras, que eu acho impressionante como as pessoas querem ser escravizadas. O propósito do Evangelho é trazer a boa nova. Eu e você somos livres, amém? Somos livres em Cristo Jesus. Somos livres por meio da fé. Muito simples. Mas não, precisa se acrescentar alguma coisa. E é interessante que esse chamado à liberdade, ao invés de trazer mais responsabilidade para os cristãos, está criando ainda cristãos que têm preguiça espiritual, não leem a Bíblia, não oram. É impressionante isso. Eu não vou perguntar aqui quantos já leram a Bíblia nesse período que você está no caminho da fé com Jesus Cristo. Talvez você precise ser uma pessoa que precisa ser cobrada para ler a Bíblia. E queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele falou aos seus discípulos, aquele que quiser vir após mim, o que deve fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. Mas a gente vive numa sociedade cada vez mais egoísta, cada vez mais centrada no ser humano, cada vez mais narcisista, centrada em si próprio. Então as pessoas querem coisas que beneficiam a elas. Lógico, ninguém é bobo, todo mundo quer isso. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é uma outra proposta. O Evangelho é você se render a Deus. Agora, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém, irmãos? Esse é o Evangelho. Não é mais viver o que eu quero viver, mas é eu viver aquilo que o Mestre, Jesus, me chama a viver. Pastor, e o que o Mestre me chama para viver? Irmão, eu não sei. Para você eu não sei, eu sei para mim. Porque para mim entender isso, levou anos de oração, de meditação na palavra de Deus. E hoje eu sei algumas coisas que o Senhor requer de mim. O Senhor requer. Ele requer que eu viva pela fé. Amém, irmãos? Ele quer que a gente viva pela fé. Por isso que Martinho Lutero, ele cunhou as 5 solas da Reforma Protestante. Se você, nesta manhã, entender as 5 solas, será muito importante para você. Somente a fé. É pela fé. Viva pela fé, irmão. Não viva pelas coisas que você simplesmente acham que já estão acontecendo. É pela fé em Cristo Jesus, que você tem a vida, que você tem as bênçãos dele.
Pastor, eu estou precisando tanto ser abençoado. Irmão, você já é abençoado. Muda sua mente, amém? Muda sua mente. Para de ficar correndo atrás de coisas, de um tesouro que está no final de um arco-íris. Para com isso. Você já é abençoado. A maior bênção é Cristo em nós, amém, irmãos? E isso é a fé. É Cristo em nós. O mistério que estava em oculto. É Cristo habitando as nossas vidas. E esse acesso a Cristo Jesus é o quê? É porque a gente é bonzinho? É porque a gente é melhor do que os outros? Não, esse acesso é porque nós decidimos. Já expliquei para os irmãos. Eu acho que o que está acontecendo hoje é uma exacerbação cada vez maior do calvinismo. E essa ideia do calvinismo é, então, o risco que estamos correndo como sociedade, como cristãos. Então, pastor, eu sou salvo porque eu fui predestinado. E aí as pessoas estão falando assim agora, pastor, eu nasci assim. Todos nós nascemos com uma condição. Qual é a nossa condição? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. E não tem pecadinho, não tem pecadão. Se você se prostitui, é pecado. Se você mente, é pecado. Se você trai, e agora até de olhar, você está traindo, isso é pecado. E o que ele diz? Qual é o desafio de Jesus? Negue-se a si mesmo, todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me por meio da fé. Outra coisa que esse texto nos diz aqui, nós obtivemos acesso a esta graça. Não é cabio religioso. Então eu tenho que cumprir isso para receber a fé. Eu tenho que cumprir isso para ser abençoado. Eu tenho que cumprir isso. Não, isso é graça. Somente a graça. Diga comigo, somente a fé. Somente a graça. Você comprou ar hoje para viver? Você comprou hoje forças para que o seu coração pudesse bater? Não. Graça divina, é pela graça que sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pastor, olha aí o calvinismo. Não, Deus está dando a graça dele. Agora você vai louvar a Deus ou não? O girassol, o que ele faz? Ele segue o sol por todo o dia. Você segue a Jesus todos os dias na sua vida? É a graça. Ele está manifestando a graça dele a todos. Ele está manifestando a graça dele a cada momento. É pela graça. Somente pela fé, somente a graça. A terceira sola que ele diz, sola escritura, somente a palavra de Deus. E Jesus disse que ele é a palavra. Lembram-se de João, capítulo 1? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E então vimos a glória de Deus, a palavra, Jesus Cristo. A nossa verdade não é uma ideologia, nem uma filosofia. A nossa verdade, ela transcende qualquer ideologia, qualquer pensamento, qualquer filosofia. A nossa verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. João 14:3. Eu sou o caminho, fala comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a nossa verdade, a nossa palavra é Cristo Jesus. E ele também fala lá em João capítulo 14 e 15, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama
será amado de meu Pai. O Evangelho não é uma acomodação. Coloca isso na tua vida. O Evangelho não é uma conformidade ao espírito da época, à ideologia da época, à vida da época, não. O Evangelho é uma transformação. A gente não precisa se acomodar ao espírito da época. O apóstolo Paulo fala para nós isso em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos amoldar ao mundo, mas antes que nós devemos conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é o que se chama de metanoia no grego, que significa transformação. O evangelho da fé, o evangelho da graça, se revela pela palavra de Deus para que possamos então ser transformados, não acomodados ao pecado, ao erro, mas sermos transformados. Você tem sido transformado pela palavra de Deus, meu irmão, minha irmã? Você está sendo transformado? Você percebe o Espírito Santo transformando os seus desejos, o seu querer? Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta manhã. Quem os trouxe? O Espírito Santo de Deus. Não fique esperando que o pastor vai te cobrar e vai atrás de você para você vir à igreja. Não fique esperando isso. Porque esse pastor aqui, ele acredita no poder do Espírito Santo. Quantos aqui acreditam no poder do Espírito Santo? E o Espírito Santo é quem convence o homem do erro, do pecado e da justiça. E é o Espírito Santo que traz as pessoas. E o Espírito Santo acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. E mesmo em meio à pandemia, nós estamos batizando, as pessoas estão se convertendo, porque é o Espírito do Senhor que está agindo. O que nós devemos fazer então? Viver pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para preparar e habilitar qualquer homem, qualquer mulher a toda boa obra. Amém, irmãos? É a palavra de Deus. Ler e meditar a palavra de Deus. Martinho Lutero entendeu isso. Que não é a igreja maior que a palavra. Não. É que a palavra é maior que a igreja. E a igreja, ela se submete à palavra de Deus. Por isso que se o pastor fala alguma besteira do púlpito, você precisa ser apto, pelos seus estudos, pela sua aplicação, a ter condição de entender se o pastor está falando de uma heresia. Se o pastor está falando um falso evangelho para mim ou para você, eu e você não podemos engolir tudo o que se fala por aí. Ah, pastor, eu ouvi de uma mulher que ela foi no céu. O que o senhor acha disso? Eu pergunto para o irmão, isso está na palavra? Na palavra diz que teve pessoas que foram no céu, sim ou não? Mas Jesus disse que há um abismo, em que quem está vivo não entra no céu, e quem está lá no céu não vem para a terra. Não existe isso? O que a palavra de Deus então diz a mim e a você? A palavra de Deus nos diz o quê? Que se Deus quiser dar uma revelação, Ele vai dar. Mas Ele também diz, na palavra de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 e 16, Ele nos diz o quê? Que esta palavra foi fechada, amém? Eu vivo pela palavra. E ó, queridos irmãos, isso foi uma grande batalha por meio dos crentes. Vocês sabiam que a igreja batista, os anabatistas foram dizimados na Espanha, no sul da Espanha, porque eles simplesmente falaram que o Papa não era a autoridade sobre a vida deles.
E o Papa Pio III mandou então dizimar. Foram mortos mais de 100 mil pessoas, porque elas estavam vivendo pela palavra de Deus. E lá em Apocalipse fala que ninguém deve acrescentar ou tirar o que está nessa palavra. Quem sou eu? Você tem sido apto a entender isso? Eu não quero proibir ninguém de ficar assistindo nada em lugar nenhum. E tem grandes pregadores, eu gosto de muitos pregadores. Tem muitos pregadores que falam muitas besteiras, e tem muitos pregadores que falavam coisas maravilhosas, e hoje estão falando muitas besteiras. Então você precisa estar apto para isso. Você precisa estar apto, inclusive, pastor, o senhor falou um negócio lá no púlpito, eu não concordei com o que o senhor falou. Mas não é picuinha, pastor, você falou 16, mas é o 13. Não, por favor, né, irmão? Não é esse tipo de picuinha. Mas pregar a palavra. Viva pela palavra, somente a palavra de Deus. O que a Bíblia é para mim e para você? A Bíblia deve ser para nós a nossa regra de fé e de prática. Amém, irmãos? A nossa regra. Se eu começar então, já expliquei isso para os irmãos, vou explicar novamente. Eu não quis fazer mestrado de ciência da religião, porque eu ia ter que flexibilizar a minha palavra, a interpretação da palavra de Deus. Eu fui aprovado, tive até bolsa para fazer, fui lá 6 meses sentando para ouvir, e só ouvi as pessoas falando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Querido irmão e querida irmã, eu prefiro ser considerado um pastor simples do que ser considerado um pastor que largou a palavra de Deus. Porque para mim, o que Paulo ensinou a Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Insta, admoesta, ensina a palavra de Deus. Um dia desse, uma pessoa virou e falou para mim assim, tem uma ovelha lá na sua igreja, falou que o senhor não alisa ninguém não. Eu falei assim, mas eu não estou entendendo o que você está dizendo. Não, o senhor, quando prega, o senhor fala as verdades que estão na palavra, não tem o que dizer. E diz que tem muita gente que não dá conta de ficar ouvindo isso não. Eu falei assim, mas irmão, o que eu vou pregar? Será que eu vou querer criar ilusão para a vida das pessoas? Não. E olha que já me acusaram de ser pastor coach, que eu só prego coach no púlpito. E eu nunca preguei coach no púlpito. Muito pelo contrário, eu só prego a palavra de Deus. E o que eu quero que você entenda aqui é pela palavra. Essa é a terceira sola da Reforma Protestante. Somente a fé, fala comigo. Somente a graça, somente a palavra, somente Cristo. O que ele diz aqui? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem? É pelas suas boas obras? É porque você é bonzinho? É porque agora você é um bom religioso, você vem na igreja, você dá o seu dízimo? Eu até jejuo, pastor. Eu me lembro uma vez uma pessoa que estava numa crise muito grande, espiritual, e a pessoa virou e falou assim, olha, eu fiz um propósito com Deus. Era mais ou menos no final do ano. Eu fiz um propósito com Deus, de que eu ia dar o dobro do dízimo nesse ano, que eu ia jejuar. E eu comecei a jejuando um dia da semana, até que eu comecei a jejuar uma semana do mês. Eu fiz o propósito de não faltar aos cultos. Eu estive, o senhor viu esse ano, eu estive, o senhor é testemunha, eu estive em todos os cultos. Eu falei, é mesmo, irmão, você foi muito fiel esse ano mesmo. Por que Deus não me abençoou, pastor? Por que Deus não me abençoou? E por que as coisas não deram certo? Eu estou vivendo o pior ano da minha vida, e é o ano que eu mais busquei a Deus.
Aí ele me perguntando, eu virei e falei assim, porque você está vivendo na sua força, irmão. Você não entendeu nada. E eu falei com aquele irmão, ó, você está vivendo, está com a gente lá tem 7 anos, e você não entendeu nada. Mas aí, por outro lado, teve um outro irmão que virou e falou assim, ó, pastor, estou mandando meu dízimo lá, eu estou indo de vez em quando lá na igreja, porque eu entendi que é pela graça. Você percebe que a gente sempre vai criando uma maneira de interpretar a vida espiritual por um prisma religioso. E esse prisma religioso é perverso, é ruim, porque não te leva a lugar nenhum. Somos salvos pela fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para de ficar correndo atrás de bênção. Cristo já está em você e você já é abençoado. Amém, irmão? Você é muito abençoado. Se você entendesse isso, e a todos quanto receberam, o apóstolo João diz, e a todos quanto receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem chamados agora de filhos de Deus. E o Senhor Jesus falou assim, olha os lírios do campo. Se o Pai Celeste cuida deles, será que Ele não vai cuidar de vocês? Ele cuida. A gente acha que a gente precisa ter muita fé. E Jesus falou, se você tivesse um pouquinho de fé, igual um grãozinho de mostarda, muitos montes seriam transformados, muitos problemas seriam dissipados, aniquilados da sua vida. A grande verdade, queridos irmãos, é que esse espírito religioso que está impregnando a mente, esse espírito de época narcisístico, esse espírito de egoísmo que tem enfronhado nas mentes e nos corações, por causa de toda essa perversidade que se vive hoje em dia, por causa de toda essa ideologia, essas filosofias que vão se impregnando dentro dos nossos corações, nos levam a não entender a pureza e a grandeza do Evangelho em Cristo Jesus. Você tem um pai, você tem um irmão mais velho, você tem um intercessor, um advogado, você tem o Filho de Deus. Hoje à noite nós vamos celebrar aquele que verteu o sangue. Se eu e você entendêssemos isso, e que não fizéssemos uma mera repetição religiosa, mas se nós entendêssemos de fato que estava vindo uma bala direto para atingir a nossa fonte, iria atingir, uma bala terrível foi atirada, e ela iria entrar na nossa fonte, mas que antes dela entrar, Jesus Cristo se colocou entre nós e aquela bala, e Ele morreu em nosso lugar, para nos dar uma salvação, para nos dar uma oportunidade de vivermos uma nova vida com Ele, um novo dia com Ele, uma nova oportunidade com Ele. Se nós entendêssemos que é só Cristo Jesus que nos salva, que só é Cristo Jesus quem nos liberta, que foi pelo sangue dele. E sabe qual foi a bala que foi arremessada em nossa direção? Os nossos pecados. Só que a gente não tem um arrependimento tão profundo e genuíno de entender isso. Que o tiro não veio do diabo. O tiro éramos nós mesmos atrás do revólver, dando o tiro em nossa direção,
por causa dos nossos pecados. Mas Jesus se colocou entre nós essa bala. Mas Jesus se colocou entre nós e disse: você agora é perdoado. Jesus, ele se colocou, e não fique pensando que você não deu o tiro, porque você deu o tiro. Você deu o tiro quando você mentiu, você deu o tiro quando você teve um pensamento de pecado, você deu esse tiro quando você virou e falou assim: eu sou melhor do que o outro. Você deu esse tiro quando você pensou que a sua vida não era tão boa. Você deu esse tiro quando você deixou de orar, quando você deixou de acreditar, quando você se entregou aos seus desejos libidinosos, seus desejos pecaminosos. Foi você que deu esse tiro. Tem gente que fala: não, foi o diabo, é o diabo, pastor. Não! O diabo é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que Jesus o venceu várias e várias vezes em sua vida. E venceu para nos mostrar que Ele é o Cristo. E aqui então, a gente termina com a última sola, verso 9. O verso 8 e 9. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Você entendeu isso? É Jesus Cristo. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Eu quero continuar lendo. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. O que eu e você vamos viver? Nós vamos viver para Ele, para a glória dEle. Não é viver para a religião, é viver para Deus. E não é entrar na atmosfera de que, o que eu tenho que fazer, Senhor? Jesus já fez tudo por você, amém? Amém? Você foi lá, você comprou aquele revólver, você foi lá, deu o tiro, e Jesus foi lá, pegou aquela bala, morreu no seu lugar, e Jesus pega e fala para você: olha, eu estou com você. E agora o que eu tenho que fazer? E Jesus olha para você e fala: vive. Como assim, Jesus? Vive. Vive. Vive pela fé. Vive na graça. Vive dando valor à palavra. Vive como eu vivi, tendo compaixão do mais humilde, amando o que está em pecado, partilhando do pão que você tem recebido. Vive para a glória de Deus. E quando a gente vive para a glória de Deus, a gente se contenta com o que tem, porque a gente sabe que Ele sempre derrama muito mais do que merecemos. Você já parou para pensar nisso? Ontem eu celebrei um casamento, e ontem eu usei uma frase que Deus me deu ontem, que a maior aventura da vida é a aventura de amar. Essa é a maior aventura da vida. E quando eu comecei a amar a Soraya, depois Deus veio e me deu 2 filhas. E aí agora a porção do amor que eu tenho por elas é algo fantástico, algo muito grande. Mas antes da Soraya chegar na minha vida, Deus já tinha me dado esse ministério, esse dom. Hoje estava conversando com o irmão Kim ali, e o irmão Kim virou e falou assim:
Pastor, o pessoal está meio fraco, né? Né, irmão Kim? O pessoal não está querendo vir no culto de quarta-feira, agora está pela internet. O pessoal não está querendo sair de casa, né? Está meio frio hoje, ó, deu uma chovida, vamos ficar aqui em casa, vamos fazer um churrasquinho hoje. Então a gente assiste o culto pela internet. E a gente vai vivendo então a nossa vida nessa dimensão de acomodação, e não é na dimensão da fé. Não é na dimensão da fé. Viva na dimensão da fé em Cristo Jesus. Aí as pessoas falam: o que eu posso fazer? Lembram da história que eu contei para você, do pastor que chegou lá e encontrou com Martinho Lutero? O final da conversa é que Lutero virou e falou assim: então não adiantou nada. O pastor virou e falou assim: ainda existem pessoas sérias que estão levando a sério a palavra de Deus. Que eu e você sejamos essas pessoas. Pessoas que entendem o que Cristo fez por nós e que vamos viver para a glória do Senhor Jesus. Viva para a glória do Senhor Jesus. Viva pela fé. Viva na graça. Viva na palavra. Viva em Cristo Jesus. E viva para a glória de Deus. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Ó Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas pessoas que o Senhor usou no passado, e obrigado porque chegamos até aqui, e que nós, ó Pai, queremos ser o Teu povo, nesta geração, que vai passar a Tua palavra com fidelidade a outras gerações, as próximas gerações. Nos enche com a Tua graça, nos enche com a Tua força, esclarece a nossa mente, o nosso coração, a andar contigo, a viver contigo, a cada dia caminhar com o Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que vieram nesta manhã, e que o Senhor nos erga como uma igreja que viva a Tua palavra a cada dia, a cada momento. Tira de nós toda a acomodação, nos tira da zona de conforto e nos leva a entender o tamanho da Tua graça, o tamanho do Teu amor, e nos dá uma porção de fé para vivermos de glória em glória para o Senhor Jesus, até a volta do Teu Filho. Assim que oramos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém.